23, versículo 29, por favor. Aleluia, Deus é bom, amém. Isso é uma palavra bem breve, hoje é um dia especial, sei que muitos aí vão sair para comemorar com seus pais, ou vão comemorar com seus filhos, né, que vão celebrar com vocês. Eu ganhei um presente hoje da Chloe, coisa maravilhosa. E Deus é muito bom. Jeremias capítulo 23, versículo 29, olha o que diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e um martelo que esmiuça a penha, ou martelo que esmiuça a rocha. Então Jeremias está nos mostrando, nos dizendo que a palavra é como fogo. Diferente da sua reação agora, a palavra é como fogo. A palavra é fogo. Aleluia. E ela tem o poder, né, de esmiuçar. É como um martelo que destrói a rocha, destrói toda a fortaleza. Sabe, nós estamos trabalhando esse tema desse mês sobre a importância de mantermos a chama acesa. Sabe, nada mais é importante do que entendermos que a chama do Evangelho, a chama ardente do Espírito Santo precisa arder em nossos corações. Sabe, uma das coisas que precisamos entender, em primeiro lugar, que o primeiro combustível para manter a vida espiritual ardendo em nossos corações, essa chama, é a ingestão contínua, consistente da palavra de Deus. Amém? Assim como você coloca combustível no seu veículo, no seu carro, para que aquele motor continue a funcionar, né, e para manifestar o propósito, assim também na vida cristã, precisamos manter essa chama ardente em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E nós vamos trabalhar esse mês inteiro falando sobre a importância de nos mantermos incendiados pela palavra, incendiados pela oração, incendiados pela adoração, incendiados, né, em vários aspectos da vida cristã, amém? Baseados no livro de Rick Renner, Uma Vida em Chamas. Nós estamos trabalhando nesse tema nesse mês de agosto, amém? Então, o primeiro combustível para manter uma vida, uma chama acesa espiritual, é o combustível da palavra de Deus. A palavra de Deus é como um combustível. O próprio Deus está nos falando que a palavra dele é como fogo. Sabe, se a palavra dele é como fogo, a palavra dele aquece. A palavra dele queima. Amém? Aquilo que não é necessário. A palavra dele produz o calor, o conforto necessário. E é isso que Jeremias vem nos mostrando, que a palavra dele é como fogo. Então, quando a palavra de Deus age no nosso coração, ela expurga as trevas, ela fornece a iluminação, traz o calor, o fervor aos lugares que se esfriaram. Você está comigo? Ela queima a sujeira, ela espalha as chamas na vida daqueles que são tocados pelo seu poder. E nada pode se comparar ao efeito ardente, intenso da palavra de Deus no coração de um cristão. Sabe, se queremos ser cristãos fervorosos, precisamos manter a chama da palavra dele ardendo em nosso coração. Sabe, eu vejo e ouço muitas vezes as pessoas dizendo sobre: eu estou se esfriando, eu estou me esfriando, eu preciso buscar meios, mas nada é mais intenso e poderoso do que a palavra para poder aquecer de novo a chama no seu coração. Não existe nada mais poderoso do que a sua própria palavra para arder, queimar em nosso coração e manter essa chama acesa. Eu vejo o impacto sobrenatural que a palavra de Deus ela produz e traz ao coração daqueles que se colocam disponíveis para ela. Por exemplo, abra comigo lá em Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24, versículo de número 32. Você conhece muito bem essa passagem. Esse contexto aqui, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Ele está pouco a pouco aparecendo aos seus discípulos. Apareceu a algumas mulheres que faziam parte daquela comitiva dos discípulos. Estavam junto com eles. E aí 2 discípulos viajaram para uma cidade perto de Jerusalém ali, chamada Emaús. E eles estavam indo de viagem, falando sobre, né, os acontecimentos da morte de Jesus. Aquilo impactou todo mundo. Todo mundo esperava algo diferente. Uma manifestação de um Messias, de um rei,
né, poderoso, queria livrar Israel das garras do Império Romano, o Messias, como um rei, guerreiro, poderoso. Mas Jesus agora morre, é enterrado, e passou um dia, passou 2 dias, 3 dias. Para aqueles discípulos nada estava acontecendo, mas no reino espiritual a redenção estava se cumprindo. A glória de Deus estava se manifestando para o poder glorioso, para a manifestação gloriosa da nova criação. Amém? Da manifestação do poder de Deus. Então Jesus aparece aqueles 2 discípulos no caminho, estavam decepcionados, frustrados, porque as coisas não saíram conforme eles gostariam que tivesse acontecido. Jesus aparece para eles, mas por causa do coração cheio de decepção, por causa de um coração cheio de tristeza, não identificaram Jesus, não perceberam que era Jesus. E Jesus começou a conversar com eles, perguntando por que eles estavam daquela forma, por que vocês estão desanimados, por que vocês estão assim. Eles contaram o último acontecimento da morte de Jesus. E no final daquela conversa, para resumir, eles iam entrar naquela cidade, Jesus ia passar direto, aqueles 2 discípulos chamam Jesus para estar com eles um tempo mais ainda naquela casa, e quando eles chegam na casa, sentam na mesa para comer, de repente, Jesus pega o pão, levanta, e como de costume, ele dava graças por tudo na sua vida, tudo que ele fazia. E quando ele deu graças, os olhos daqueles 2 discípulos se abriram, e eles enxergaram que era o próprio Jesus. E algo me chama a atenção para a fala deles no versículo 32 do capítulo 24, por favor. Olha o que eles disseram. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Gente, que coisa interessante. Não estava ardendo o nosso coração ardia quando ouvíamos as suas palavras, no caminho para essa cidade. Então veja, querido, como que a palavra de Deus ela é poderosa para arder em nosso coração, para acender a chama, amém? Para nos colocar no trilho, no foco, naquilo que de fato Deus tem para a nossa vida. Quando as tristezas batem a nossa porta, as frustrações, nós exaltamos isso, nós deixamos isso tomar conta do nosso coração, nós vamos perdendo a percepção de quem Jesus é. E pode ser que Jesus está ao nosso lado, falando conosco, nos revelando coisas, falando a sua vontade, e a gente esteja tomado pela tristeza, tomado pela decepção, tomado pelo esfriamento, e a gente não está ouvindo a voz do Senhor. E Deus está do nosso lado. Sabe, é importante ter Jesus do nosso lado. Amém. Certa vez uma filha de 12 anos de um homem chamado Jairo morreu, ficou gravemente doente e morreu. E a notícia chegou para ele: a sua filha já morreu. Não adianta trazer mais Jesus para cá. Mas porque Jesus estava ao lado dele, ele ouviu Jesus dizendo: não temas, acredite somente, Jairo. Porque quando Jesus está conosco, querido, não importa as circunstâncias, não importa os relatórios, não importa o tamanho, o peso, né, daquela situação que se levantou contra a sua vida, você sempre vai ouvir Jesus dizendo: não temas, apenas creia em mim. Mas quando deixamos nosso coração tomado pela tristeza, pela frustração, pela angústia, pela decepção, a gente começa a perder a consciência da voz do Senhor, de quem Jesus é. Jesus estava com eles o tempo todo, eles ouvindo as palavras de Jesus, mas o coração deles estavam tomados pela tristeza, e por isso não ouviam e não percebiam quem que era o próprio Jesus. Mas por dentro, as palavras ardiam. Essa palavra ardente, a palavra arder, ela significa acender, incendiar, queimar, até ser consumido pelo fogo. A palavra de Deus, ela arde, ela tem o poder de arder, de incendiar. A palavra de Deus tem o poder de queimar tristezas, circunstâncias, adversidades, para que você possa ouvir a palavra de Deus. Se você, querido, quer se fortalecer, somente a palavra é o lugar seguro para você se fortalecer no Senhor. Sabe, é interessante porque vários gabinetes que nós fazemos e conversando com as pessoas, e quando nos deparamos com situações assim, eu estou desanimado, eu estou me esfriando espiritualmente, a primeira coisa que eu pergunto é: como é que está a sua vida de devocional? Como é que está o seu tempo de leitura? Não estou conseguindo ler a palavra de Deus.
eu não tenho força para ler a palavra de Deus. Mas, querido, somente na palavra dele é que você vai encontrar força. É que você vai encontrar o combustível necessário para fazer a chama novamente arder em seu coração. Graças a Deus por todos os auxílios que nós temos hoje na era moderna. Temos auxílios das diversas formas que podem contribuir para nos fazer enxergar coisas, nos fazer organizar coisas no aspecto natural, mental, fisiológico, biológico, psicológico. Mas somente a palavra tem o poder de arder a chama que vai incendiar novamente a sua vida. Sabe, Deus, para você ver uma vida incendiada, você precisa ver uma vida cheia da palavra. Eu gosto de uma frase do evangelista norte-americano D.L. Moody, que ele dizia: em nossas orações falamos com Deus. Em nosso estudo da Bíblia, Deus fala conosco. Às vezes estamos orando muito, e graças a Deus por uma vida de oração. Mas, querido, você precisa, junto com uma vida de oração, juntá-la e conectá-la a uma vida também de estudo da palavra, porque somente no estudo da palavra que você vai ouvir de fato Deus falando com você plenamente. Deus quer se revelar a você diariamente. Deus quer acender as áreas da sua vida, iluminar as áreas da sua vida, para que ela possa alcançar, entrar e incendiar essas áreas. Mas isso só será possível, querido, quando você tiver o combustível da palavra dentro de você, ardendo dentro de você. Uma vida incendiada pela palavra, uma paixão novamente pelas Escrituras, um desejo pelas Escrituras. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, que os discípulos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquela doutrina, a palavra de Deus pregada pelos apóstolos, pela igreja, aquilo atraía aquelas multidões, aquelas pessoas, elas ficavam famintas, incendiadas pela palavra, uma paixão grandiosa pela palavra, ao ponto de todos os dias desejavam estar juntos naquela igreja, com os apóstolos para ouvir mais e mais a palavra. Estavam viciados pela palavra. Nós precisamos, querido, viver uma vida viciada pela palavra. Eu sei que a palavra vício, ela conota e traz um peso negativo pela realidade que nós vivemos, né? Tantos tipos de vícios hoje no mundo que escravizam, dominam e matam pessoas. A palavra vício, ela carrega uma conotação negativa. Mas você percebe que quando uma pessoa é viciada, ela é totalmente dependente daquela substância. Ao ponto de, se ela não ter acesso ou consumir aquela substância, ela adoece ou pode até morrer. Sabe, da mesma forma também, espiritualmente, precisamos viver uma vida tão, querida, incendiada pela palavra, a ponto de a gente ficar sem a palavra, isso vai nos adoecer. Vai nos incomodar. Assim como, por exemplo, faz um teste, e eu quero que você faça esse teste que você nunca fez. Vá lá no seu celular, hoje ou na segunda-feira, vá lá e exclua suas redes sociais. Só apaga elas. Exclui o seu aplicativo. E faça um teste de um dia. Primeiro dia. O que vai acontecer com você geralmente? Você pega o seu celular várias vezes no dia. Toda hora você vai pegar o seu celular, vai abrir ele e vai olhar. Vai naquele lugar que você já está acostumado, naquele aplicativo. Não tem ele lá mais. Você fala, meu Deus do céu. Aí você pega o celular, coloca de novo na mesa em algum lugar. Passa um tempo, você volta de novo, abre para procurar aquele aplicativo. Mas o aplicativo não está lá, você excluiu ele. E aí, pouco a pouco, você vai percebendo que o seu smartphone vai perdendo o sentido para você. Porque você só usa ele para rede social praticamente. Você fica o dia todo, várias vezes no dia, acostumado com aquilo e fazendo aquilo. E aí, quando o primeiro dia, ele é constrangedor. Várias vezes você pega e se lembra. Não, eu excluí minha rede social por um tempo. Aí depois de um dia, 2 dias, 3 dias, você vai acostumando pouco a pouco. De repente, você percebe, aqui não está mais tão conectado a você, porque você vai criando um novo hábito. Da mesma forma também precisa ser a palavra de Deus na nossa vida. Nós precisamos constantemente vivermos conectados pela palavra, apaixonados pela palavra, me permita usar, viciados pela palavra. Os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam. O que isso gerava? Desejo de estar junto. Nós somos cristãos que não queremos estar juntos uns dos outros. Cada um vivendo a sua vida, e precisamos viver a nossa vida, amém? Mas, querido, quanto mais incendiados pela palavra estivermos, mais vamos ter desejo de estarmos juntos. E ambientes onde a palavra dele está sendo exaltada e pregada. Liberada. Aleluia.
apaixonados pela palavra, desejosos pela palavra, incendiados pela palavra. E sabe qual vai ser o efeito da palavra de Deus em nossos corações? Quando a Bíblia tem permissão para entrar no seu coração, querido, ela age como um fogo. E ela pode se manifestar de várias formas. Sabe, quando pensamos, por exemplo, na figura do fogo, o fogo, ele purifica o metal. O fogo tem o poder de purificar o metal, de amolecer o metal, por assim dizer, torná-lo maleável, para criar uma forma, para criar, né, uma realidade, um formato. Sabe, querido, a palavra de Deus também purifica as consciências. Estamos carregando uma consciência, muitas vezes, me permita usar isso com todo carinho, há também aos visitantes aqui nessa manhã, mas uma consciência muitas vezes mundana. Não mundana no sentido de viver no pecado, mas uma consciência mundana, só racional, encharcado só com informações do mundo, sabe? E isso às vezes vai gerando raiz em nosso coração, vai gerando comportamentos que não são típicos de comportamentos de filhos de Deus. Graças a Deus pela sua empolgação nessa manhã. Porque não estamos, querido, incendiados pela palavra, não estamos fazendo da palavra o nosso manual, estilo de vida, aquela consciência. Eu preciso o tempo todo estar com essa palavra. Smith Wigglesworth, ele andava com uma Bíblia e dizia: eu desafio qualquer pessoa a me ver, a me encontrar, se eu não tiver pelo menos 15 minutos estudando ou lendo ou meditando nas Escrituras. Eu desafio qualquer pessoa a me encontrar sem uma Bíblia na mão. Agora, eu vou trazer para o equilíbrio. Eu não estou falando que você tem que andar com a Bíblia o tempo todo assim, trabalhando. Imagina o Diego com aquele barbeiro aqui, um barbeiro top aqui, cortando o cabelo com a Bíblia do outro lado da mão, né? A tesoura e a Bíblia do outro lado assim. Mas, querido, levando para uma consciência de vida, entendemos que precisamos colocar a palavra o tempo todo diante dos nossos olhos, na nossa boca e no nosso coração. Porque é ela que vai trazer o calor. Porque assim como o calor, né, e o conforto que você sente quando você, né, se aproxima, por exemplo, de uma lareira ou de uma fogueira em um dia, uma noite muito fria, aquilo traz calor, traz conforto para você. A palavra de Deus também traz conforto para a sua vida. A palavra é suficiente para trazer conforto para todas as áreas da sua vida. Trazer calor, conforto, aquecer. Tem muito crente frio e precisa de novo acender a lareira, a chama do seu coração. Isso vem primeiramente pela palavra de Deus. Não é buscando em pessoas, não é buscando em coisas que o seu coração vai se aquecer, mas somente, unicamente e exclusivamente pela palavra de Deus. Ela aquece o seu coração, amém? Quando você se senta diante dela. Não ardia o nosso coração ouvindo as palavras de Jesus no caminho, a tristeza querendo dominar, a frustração querendo arrancá-los do propósito, mas porque a palavra se aproximou deles e começou a ser falada, novamente eles foram sendo aquecidos, novamente o coração foi ardendo. Quando vier a frieza, quando vier a tristeza, quando vier a mornidão, querido, se aproxime mais da palavra, se enverede mais com a palavra, se aproxime mais da palavra de Deus, porque ela vai aquecer o seu coração. Aleluia. Se amolde a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. Sabe, tem muito cristão conformado com o mundo, conformado com a morte, conformado com as circunstâncias, conformado com as adversidades. Não se conforme com esse mundo. Mas para eu não me conformar, eu preciso me transformar. Porque eu não consigo sair do conformismo se eu não me colocar no lugar de transformação. Não se conforme com esse mundo, mas transforme-se pela palavra de Deus. Então, para eu sair do conformismo, eu preciso fazer algo. Me transformar, amém? Pela palavra. Trazer a palavra e começar a renovar a minha mente. Começar a encharcar a minha mente com a palavra. O meu coração cheio da palavra. Porque quando você se aproxima da Bíblia, ela te consola. Eu vou repetir isso. Quando você se aproxima da Bíblia, ela proporciona e ela manifesta o consolo que você necessita. Eu vou repetir isso, porque isso tem que ficar bem gravado no seu coração. Quando você se aproxima da Bíblia, ela te consola. Eu vou falar o que pode chocar você nessa manhã. Não há medicamento mais poderoso que apazigua a sua alma do que a palavra de Deus. Não existe medicamento. Não existe fórmula nem bula em farmácias
que vai apaziguar de fato a sua alma do que a própria palavra de Deus. É a palavra que vai te fortalecer, é a palavra que vai te animar. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Porque essa palavra tem o poder de trazer o consolo que você necessita. Sabe, e tem muito claro no meu coração nessa manhã, pessoas aqui que precisam experimentar desse consolo. Pessoas aqui que estão andando atribuladas, andando sempre como uma panela de pressão, que quando você coloca ali, o fogo começa a aquecer, ela começa a, para não estourar, explodir, ela começa, através daquele sistema, daquele pino, ela começa a soltar o ar quente ali, para trazer o cozimento, mas o ar tem que sair, mas aquilo começa a apitar, e tem muito cristão assim, apitando, com uma panela de pressão o tempo todo. Shhh. Sabe, e o Senhor está falando, eu tenho um consolo que você precisa nessa manhã. Eu tenho um lugar de consolo que você necessita nessa manhã. A Bíblia fala em 2 Coríntios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você se alegra com isso? Bendito o Deus. Ele não é só Deus, Ele é o seu Pai. Amém. Nessa manhã, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Oh, aleluia. Mas também é o Deus e Pai de toda a consolação. Amém. Se queremos o genuíno consolo, o verdadeiro consolo, precisamos, querido, nos conectar à fonte de todo o consolo. O autor de todo o consolo. Deus é o Deus de toda a consolação. Tanto é que ele diz aqui, olha, e Ele que me conforta em toda a tribulação. Qual é a tribulação que você está enfrentando hoje? Qual é a adversidade que você está vivendo hoje? A Bíblia diz que o Deus de toda consolação te conforta nessa tribulação. Te conforta nessa tribulação. Para que você possa o quê? Sair dessa tribulação, sair desse lugar de pressão. Para quê? Para que você também seja um consolo para aqueles que estiverem também nessa condição. Para que sejam também consolados como nós fomos consolados e contemplados pelo próprio Deus, o Deus de toda consolação. Nessa manhã está falando para você, não há nada difícil demais que eu não possa te auxiliar, te ajudar a você vencer isso. Seja no aspecto espiritual, seja no aspecto do pecado, seja no aspecto mental, emocional, não há nada maior do que o meu consolo para te consolar, para te suprir, para te fortalecer, tirar você dessa condição. Mas mais do que isso, Ele derrama sobre você essa consciência de consolo, para você consolar também a outros. Nós temos que ser pais de consolos para muitos. Você tem sido uma fonte de consolo para as pessoas que vêm até você. Você tem sido uma fonte de consolo para o seu marido. Você tem sido uma fonte de consolo para a sua esposa. Você tem sido uma fonte de consolo para o seu pai, para a sua mãe. Você pai, você mãe, tem sido uma fonte de consolo para o seu filho. Aleluia. Precisamos ser essa fonte energizante de consolo para as pessoas. Porque temos um Deus de toda a consolação. Mas o fogo também, ele tem o poder de derreter coisas. Não é assim? Sabe, o fogo tem o poder de derreter as coisas. Assim também na vida espiritual, o fogo da palavra derrete qualquer resistência de incredulidade. Qualquer resistência de animosidade. O fogo da palavra derrete as raízes da amargura, da falta de perdão, da animosidade, da desconfiança, da avareza, da ganância, da arrogância. O fogo da palavra. Vocês estão aqui, gente? Tudo bem? Ela tem um poder de derreter esses detritos que muitas vezes vão se acumulando em nós. Vão se apegando em nós. Sabe, eu vi certa vez o pastor João Roberto, um homem que eu admiro muito, um pastor, com uma graça, uma sabedoria de Deus sobre a vida dele, ele falando sobre isso, que às vezes você está na sua casa e você às vezes não dá aquela manutenção naquele imóvel, você pensa, não, já limpei aqui essa semana, o móvel está limpo, e você vai achando que aquele imóvel vai permanecendo limpo por um tempo, mas depois de um tempo vai acumulando uma poeira bem sutil que muitas vezes você não consegue nem ver. E você olha
parece que está limpo. Mas tem uma figura ali, tem uma poeirinha ali. E pouco a pouco, se você não dá manutenção a limpar, ela vai acumulando, ao ponto de se tornar visível, de fato, que aquilo está sujo. Sabe, muitas vezes essas poeirinhas, esses detritos, elas vão, né, entrando sutilmente na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida diária. A gente vai vivendo coisas e isso vai acumulando em nós, né? vai se apegando em nós. Mas quando você mantém a chama da palavra acesa, ela vai derretendo essas poeiras, vai derretendo esses detritos, que muitas vezes vão acumulando em nosso coração, amém? Mas o fogo também incendeia a nova vida, amém, querido? Nas áreas que se tornaram indiferentes e resistentes à vontade de Deus. É possível, eu como pastor, eu já passei por isso. Há uns anos atrás, até contei esse testemunho aqui, eu tinha um amigo, e a gente, até hoje não entendi, até hoje não entendo por que a gente, por assim dizer, desfez aquela amizade, não teve nada que justifique aquilo, mas do nada a gente se afastou, e parece que criou-se uma resistência. E aí eu comecei a pouco a pouco, já era pastor, viu? Pouco a pouco eu comecei a falar, ficar reclamando com minha esposa todos os dias. Ah, não, ele está diferente comigo, aí não olha para mim mais, ele não que me liga mais. Só eu passei por isso, graças a Deus, amém? Com uma pessoa. Mas eu me peguei várias vezes reclamando dele, né, falando mal dele. Por assim dizer, porque ele está diferente, porque ele está assim comigo, ele mudou comigo, não olha para mim, não olha para mim mais, não dá ideia. E aí isso começou a se apegar como uma poeira, como esses detritos. Um dia eu fui dar uma aula, estava dando uma aula lá no sul de Minas, e eu estava caminhando do hotel que eu estava hospedado para ir para um restaurante para almoçar, e aí naquele caminho, de repente, pum, iluminou. Veio, claro como a luz do dia veio. A memória dele. E às vezes que eu ficava, eu ficava reclamando dele. E naquele momento eu entendi que o Senhor estava me iluminando para tratar aquela situação. Que pouco a pouco, sem perceber, estava criando uma raiz de amargura no meu coração, que eu não estava percebendo, mas estava sendo instalado no meu coração. Uma raiz de amargura contra uma pessoa. E eu já era pastor, estava dando aula no Rema. E o Senhor tratou comigo naquele dia, rapidamente, naquela mesma hora. Eu peguei o telefone, liguei para ele. Falei, meu irmão, meu amigo, estou com saudade de você, a gente não conversa tem muito tempo. E eu falei para ele, cara, a gente se afastou, eu não sei o porquê, mas eu quero, nesse dia, te pedir perdão. Se eu te fiz algo que te magoou e te machucou. Não, cara, que isso, Bruno? Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada não. Não, cara, mas eu quero mesmo te pedir perdão, você é um amigo que eu considero. E eu tenho um desejo de manter um relacionamento saudável, estávamos juntos, eu considero você, eu gosto de você. E desliguei, cara, depois daquilo, pum. De vez em quando vem aí um pensamento que tenta lá, sorrateiramente tentar me lembrar dele, tudo. Mas, da minha parte, eu fiz o que tinha que fazer. Amém? Queimei aquelas raízes de amargura. Sabe, eu posso ouvir o Senhor muito claramente falando comigo nessa manhã. Tem pessoas aqui nessa mesma condição. Tem pessoas aqui que, sem perceber, estão criando raiz de amargura no seu coração. E você se pega falando daquela pessoa, você acorda pensando nela, você almoça pensando nela, porque a falta de perdão faz com que aquela pessoa, ela acorde com você, ela tome café da manhã com você, ela almoce com você, ela dorme com você, no bom sentido, tá, gente? Ela dorme com você, porque a falta de perdão faz com que você não consiga se desconectar daquele sentimento. Mas nessa manhã o Senhor está falando que a minha palavra tem poder para queimar, derreter toda e qualquer raiz de amargura. Todo e qualquer detrito que venha tentar se acumular no seu coração. Mas por último, eu quero finalizar com isso. A palavra de Deus também é um fogo. Na história você vai sempre ver o fogo como um elemento purificador. Diga comigo, purificador. Sabe, quando permitimos que a Bíblia tenha acesso ao nosso coração e agimos com base nela pela fé, ela assume essa característica de fogo na nossa vida, amém? Fazendo sua obra de purificação em nossa vida. Só vou citar alguns textos, Salmo 119, versículo de número 9, ele diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Então veja que coisa interessante, ele está falando do aspecto da juventude, do jovem. Ele está falando como é que o jovem, em meio a essa geração, e hoje é mais real isso do que nunca, como é que um jovem, como é que um Silas, que é jovem, Silas é jovem, né?
Eu ia falar, o Eugênio não é jovem mais não, viu? Eu ia falar, o Silas é jovem ainda, né? Como é que um jovem como o Silas vai manter... É só um exemplo, tá? Mas também se tiver alguma coisa, eu vou falar com você nessa hora. Vai tratar com você. Como é que um jovem como o Silas vai manter um coração puro numa geração tão perversa? Amém? Como é que, por exemplo, Gabriela está aqui, né? Gabriela também jovem. Como é que ela vai manter um coração puro diante de uma geração tão perversa? Da cultura do corpo, da cultura da sensualidade, né? De tudo que é contrário à pureza. Mas aí a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela sempre nos mostra que ela é como um fogo purificador, que ela purifica toda e qualquer coisa que possa se opor ao que Deus de fato planejou para a nossa vida. Porque o salmista diz, no Salmo 119, ele fala no versículo 9, como guardará puro o jovem o seu caminho, observando o segundo a tua palavra. Agora não é só o jovem, né? Os maridos, as esposas. E hoje o índice de traição tem aumentado mais, a ponto de mais mulheres traindo os maridos do que os homens traindo as mulheres. Antigamente você sabia, já pelo histórico, né, cultural, machista, que o homem traía mais do que as mulheres. Hoje isso tem mudado no mundo. Mas como a gente vai manter puro dessas coisas, querido? Mantendo nosso coração aceso, incendiado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é como um fogo purificador. Diga comigo, a palavra de Deus é como um fogo purificador. Aleluia! Jesus fala algo maravilhoso em João 15:3. Dizendo para os seus discípulos, vocês estão sendo limpos pela palavra que vos tenho falado. Então veja, o que purifica o homem? A palavra de Deus. O que purifica o ser humano? A palavra de Deus. E essa palavra incendiada no seu coração vai te purificar de todas as obras mortas. 2 Coríntios 7:1, só vou citar para nós orarmos. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Paulo está falando para uma igreja, para mim e para você. Deus tem promessa para a minha vida. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessa para a sua vida. Vou repetir isso, Deus tem promessa para a sua vida. Temos, pois, ó amados, tais promessas. Ele diz, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como também do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Sabe, querida, a palavra de Deus, ela purifica, para que você possa viver as promessas de Deus. Não tem como a gente viver as promessas de Deus com o coração totalmente intoxicado. Uma mente intoxicada com o pecado, consciente de pecado, de obras mortas, vivendo mais consciente da carne do que do espírito. Não, tem promessas. Mas a exortação o chamamento se lembre das tais promessas, mas se santifique, se mantenha puro de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, se aperfeiçoe nessa santidade, porque essas promessas estão disponíveis para mim e para você. A palavra de Deus também ilumina todos os nossos caminhos. Como é bom andar pela palavra. Lâmpada para os seus pés é a tua palavra e luz para todos os seus caminhos. Sabe, a palavra de Deus ilumina e esclarece a nossa vida. Ela ilumina os caminhos escuros. A palavra de Deus, querido, ela ilumina todo o nosso ser. Amém. Eu queria que você ficasse de pé comigo, querido. E essa é a proposta nesse mês de agosto. Que possamos, querido, vivermos uma vida incendiada. Hoje, começando hoje, nesse domingo, incendiada pela palavra de Deus. Eu queria mesmo te chamar mesmo para essa consciência de você se voltar para as Escrituras, de você se voltar para a palavra, de você viver novamente apaixonado pela palavra, de você acordar pela manhã e não pegar de imediato um celular para entrar nas suas redes sociais, mas que você se levantar, fazer as suas necessidades, lavar o rosto, e você ir lá e se debruçar na palavra, ir lá para a palavra, ir lá ficar meditando na palavra, lendo a palavra, meditando nela, uma paixão pela palavra, um desejo pela palavra, de você fazer da palavra o seu maior manual de vida, de você fazer da palavra as suas diretrizes de vida, as suas leis jurídicas, por assim dizer, fazer da palavra como uma consulta diária, qualquer tipo de coisa que você for fazer, pare e pense o que a palavra de Deus diz em relação a isso.
O que a palavra de Deus fale sobre isso, nas mínimas coisas que você for decidir, que você não tem total clareza, não tem total graça para entender aquilo, pare e pense o que a palavra de Deus fala sobre isso, o que a palavra de Deus faria, o que Jesus faria em meu lugar diante dessa circunstância, e comece novamente a se reeducar nesse hábito de fazer da palavra toda a sua forma de vida. Jesus, ele era assim. Lembra no deserto, Jesus 40 dias, o diabo vem e começa a tentá-lo, o tempo todo, o diabo trazia uma informação para ele, um desejo, um estímulo para ele pecar, mas a resposta era uma resposta da palavra. E por que a gente, diante da depressão, da tristeza, a gente não responde ela com a palavra? Jesus falava com pensamentos que vinham para ele, transforma essas pedras em pães, porque o diabo não estava ali manifesto para ele, com chifre tridente diante dele, não, querido, vinha pensamentos sutis na mente de Jesus. Pega essa pedra e transforma em pães. Não. Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Rapaz, se curve a mim, pensamento, eu vou dar para você toda a glória. Somente a Ele dareis a minha glória. O que é isso? Uma resposta pela palavra diante de qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer possibilidade que vier, seja rápido e fale a palavra. Mas como é que eu vou falar a palavra se meu coração não está cheio da palavra? Percebe? Ou porque muitas vezes a depressão nos domina, porque muitas vezes a tristeza nos domina, porque muitas vezes sentimentos nos dominam, porque a gente não está cheio do combustível que vai incendiar esses detritos que querem nos dominar, trazer peso sobre nós. Levanta as suas mãos. Eu queria saber nessa manhã, se você entrou aqui e de repente ainda não fez de Jesus Senhor da sua vida. Eu quero falar uma palavra para você que está aqui, que você não fez isso ainda. A Bíblia diz, e Jesus diz, o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Amém. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Então, a promessa para você é, Jesus quer te aliviar. Mas para isso, você precisa ir até Jesus. E como é que eu vou até Ele? Me entregando para Ele, fazendo Ele o Senhor da minha vida. Alguém nessa manhã quer fazer de Jesus o Senhor da sua vida? Salvador, levanta a sua mão. Eu vou orar com você. Alguém? Levanta-se bem alto, assim, para eu saber, identificar você. Quer fazer de Jesus o Senhor da sua vida? Todos salvos? Então, já que você é salvo, desfrute dessa graça. Pai, muito obrigado nessa manhã. Eu oro para que cada um dos meus irmãos sejam incendiados nessa manhã por essa palavra que foi ministrada, Senhor. Que possamos sair daqui incendiados pela palavra de Deus. Pai, desejosos de manter a chama acesa, ardente em nossos corações, como foi pregado hoje. Em primeiro lugar, através da sua palavra, Pai. A oração, Senhor, nós falamos com o Senhor, mas o estudo da palavra vai fazer com que o Senhor fale também conosco o tempo todo pela sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Te damos graças nessa manhã, Senhor, porque a tua palavra, Pai, vai ser o nosso guia, vai ser o nosso combustível. Nós viveremos, Pai, mais e mais, a partir de hoje, Pai, apaixonados, incendiados pela palavra, Pai. Uma cultura, Pai, um novo hábito de ficar durante o dia, tarde, noite, Pai, e pegando a Bíblia novamente, abrindo a Bíblia e meditando na sua palavra, incendiado pela sua palavra, apaixonado pela sua palavra, fazendo da sua palavra, Pai, o norte, o guia maior de todas as nossas decisões. Por isso, muito obrigado por um povo, Pai, incendiado, apaixonado, fervoroso pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vou em paz, te abençoado na paz.